No dia 13 de maio de 1888, foi assinada a Lei Áurea, que aboliu oficialmente a escravidão no Brasil. Passados 128 anos deste importante fato histórico, quais foram os avanços e quais os desafios para a integração da população negra na sociedade? É o que vamos debater hoje neste especial do programa Conversações, que conta com a presença do Dr. Marco Antônio Zito Alvarenga, advogado e procurador federal. Eu sou o Thiago Santos e você está assistindo a mais um programa Conversações. Marco Antônio, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio para a gente falar um pouco sobre a população negra e os seus desafios na sociedade brasileira. E eu queria começar perguntando para você, que na verdade comentando, né, sobre o fato do Brasil ter sido um dos últimos países a abolir a escravidão, e qual que é a sua análise hoje da situação da população negra no nosso Brasil? Inicialmente, Thiago, quero agradecer o convite. E respondendo à sua pergunta, na verdade, nós caminhamos. Na verdade, a população negra, por força do seu movimento social, por força das suas reivindicações o seu foco no sentido de buscar a sua inclusão ou integração em situações, em patamares mais altos do nosso país, fez com que ela caminhasse e fez com que o poder público e o poder privado fosse, nesse longo tempo, reconhecendo a nossa história, o nosso valor e tudo aquilo que construímos, que auxiliamos na construção do país. É bem verdade que não caminhamos como gostaríamos, mas temos muito a caminhar. No sentido de que, da valoração da população negra, a primeira questão que vem à tona é a ausência, na verdade, de se contar a verdadeira história do povo negro dentro do contexto da história do país. A única imagem que se tem do negro, na verdade, é a imagem do negro amarrado ao pelourinho, quando, na verdade, se esquece de toda uma história que o negro não era escravo, foi escravizado, trazido à força para o Brasil, e, a partir daí, isso faz com que a nossa imagem não seja realmente vista valorada da forma como deveria ser, como todas as outras etnias, outras origens da Europa e de outros lugares. Isso incomoda muito a população, as lideranças e a comunidade em geral. E, na sua avaliação, por que ainda não avançamos tanto quanto deveríamos? Primeiro, na questão histórica, a lei da abolição da escravatura foi uma lei, na verdade, de um artigo só. Ela não trouxe, na verdade, ela libertou os escravos e não previu qualquer situação de incentivo, de um programa de resgate, de inclusão social. Já começa no seu início. Depois, até 1930, a população negra ficou à margem da sociedade, inclusive excluída da oportunidade de estudar, de participar da sociedade, até que, nos idos de 30, começamos a nos organizar, foi permitido a questão de participar, de entrar à escola e aí trabalhar. Porque, na verdade, nós éramos afastados e nós éramos vistos, na verdade, como indolentes, como pessoas que, na verdade, não iriam contribuir economicamente na construção desse país. Então, você tem um período onde a visibilidade do negro era zero, era nenhuma. A partir de 30, nós começamos, na verdade, a desenvolver algumas políticas, alguns movimentos sociais,
a Frente Negra de Libertação e alguns movimentos que chegaram a trazer coisas pontuais, temas pontuais, visando a sua inclusão social. E aí caminhamos, os movimentos foram na verdade, se assentando, sabendo da sua responsabilidade, porque, na verdade, um movimento social, ele não pode pensar só em si. O movimento, ele é produto da sociedade. E quando ele fala na sociedade, ele tem que trazer o todo dessa sociedade. Ele não pode só trazer as suas lideranças, ele tem que trazer todas essas pessoas que encontram a margem, na verdade, da comunidade. E a partir daí, nós começamos a caminhar, começamos, na verdade, a adentrar alguns concursos públicos, algumas empresas privadas, mas sempre em cargos baixos, e sempre em funções de remuneração pequenas, nunca, na verdade, reconhecendo o real valor da população negra. Haja vista que como não bastasse isso, a questão do preconceito, do racismo, foi uma coisa que eu posso definir dolorosa. Por quê? A prática, na verdade, nos excluía, nós não participávamos do contexto todo, e a partir daí o racismo, na verdade, era um instrumento de exclusão. O senhor comentou a respeito do concurso público, que os negros começaram a participar dos concursos públicos, a ser integrado cada vez mais no mercado de trabalho, mas ainda num nível bastante inferior se comparado aos demais membros da sociedade. E tem um tema que é muito envolvido com esse ponto que o senhor abordou, que são as cotas. Sim. As cotas tanto nas universidades, como agora as cotas em concursos públicos e em outros instrumentos da própria sociedade de funcionamento. Como que o senhor avalia isso e toda essa discussão que tem sido gerada nos últimos anos a respeito das cotas para a população negra? Por força desse histórico reproduzido, que eu reproduzi agora, antes dessa resposta, o Brasil tem um débito com o Estado brasileiro tem um débito com a comunidade negra. E esse débito não é um débito de cunho pecuniário, é um débito, na verdade, de valorização da sua identidade. E mais do que da sua identidade, da oportunidade. Estando o negro à margem da população, à margem da situação econômica, do arcabouço econômico, nós começamos a participar sempre nos piores lugares de ensino, nas piores escolas. E a partir daí não tivemos acesso aos cargos de direção. E aí surgiram, não as cotas, porque nós devemos ser mais amplo nessa análise, as chamadas ações afirmativas, que são políticas públicas que se aplicam no âmbito privado, aonde você cria oportunidade reconhecendo as diferenças e instrumentalizando de forma que aquele que não tem a formação adequada, não por força da sua incapacidade, mas pela forma marginal que foi tratada pelos poderes, seja guindado aos espaços, aos mesmos patamares de quem vem de uma situação econômica melhor. Isso é muito importante. E, nesse sentido, as cotas fazem esse reparo de oportunidade. Elas possibilitam que, por exemplo, nós possamos frequentar as faculdades públicas, que
por exemplo, no estado de São Paulo, são as de excelência. E o que você vê, na verdade? O que você vê? Você vê as pessoas não negras frequentando todo um período pré-faculdade em colégios particulares de níveis altíssimos. E chegam, passam no vestibular. Enquanto o negro, que geralmente o negro pobre, o branco pobre, participam, na verdade, têm um aprendizado em escolas públicas que têm uma dificuldade, que não tem uma qualidade, que não tem um programa definido para preparar esses alunos para o mercado de trabalho, para o mercado escolar. E a partir daí, não há oportunidade, não há igualdade de direitos. Porque concorrer, a gente concorre. Nós concorremos. Agora, como é que você pode concorrer com alguém que estuda 8 horas por dia, que tem uma alimentação de boa qualidade, que tem cursos complementares de outras línguas e que, na verdade, muitas vezes tem até noções de filosofia, de sociologia. E como é que você fica? Um aluno quase, na verdade, jogado ao léu, no sentido do aprendizado, jogado, na verdade, à margem, melhor dizendo, com um que, na verdade, vem de um grupo seleto e bem constituído, com aprendizado consolidado em condições de, na verdade, concorrer às vagas. Então, as cotas são necessárias. Elas são necessárias, Tiago, não eternamente, como as pessoas dizem. Elas são necessárias durante um período. Durante um determinado período em que possamos colocar a população, independente da sua questão étnico-racial, num patamar de proximidade, semelhante. Seria um redutor das desigualdades. Sim. Um instrumento para tentar minimizar essa diferença de saída, né? O que a gente, eu gosto de usar, já que a gente está num ano de Olimpíadas, um exemplo que é uma corrida de 100 metros. Vamos supor que uma pessoa comece 50 metros já adiantada. Você dá o tiro de largada, querer que todos cheguem, concorram igualmente, falando, ó, ganhou quem saiu em primeiro, né? É um pouco surreal, que é o que acaba acontecendo, né? A saída das pessoas para concorrência no mercado de trabalho é bastante desigual, né, as oportunidades. Você, como procurador federal, né, que é um cargo de alto prestígio aqui no Brasil, e acredito eu, você pode falar melhor, não seja um cargo que tenha uma ampla participação da população negra, né? Em outros estados a gente vê que procuradores não têm uma população grande de membros da população negra. Você acha que isso vem melhorando ou ainda está muito longe de melhorar? Não. Os concursos públicos estão ficando mais difíceis, mais seletivos, exigindo cada vez mais dos seus candidatos. A partir daí, sem a oportunidade de um preparo da forma colocada, da forma exposta anteriormente, vai se diminuindo o número de candidatos, até mesmo, não de candidatos, mas de aprovados no concurso público. Por exemplo, eu trabalho num determinado espaço onde o único procurador federal sou eu. E procurador federal negro ou único? O único procurador federal negro sou eu. É impossível. Será que só eu sou inteligente? Não. Eu tenho uma gama de jovens, ou mesmo de pessoas mais maduras, capacitadas e que não tiveram a oportunidade de trazer, de chegar ao ponto que eu cheguei. Então, isso nós precisamos fazer uma avaliação. Num país, num estado, onde 32% a 35% de negros, onde estão esses negros? Será que são os 35% de incapacitados? Eu não acredito.
Eu não acredito, não. Eu tenho a certeza que isto não é um fato verdadeiro. Eu tenho a certeza que a comunidade negra tem cabeças pensantes brilhantes, professores brilhantes, mas que, na verdade, são muitas vezes tolhidos pela oportunidade, pelo preconceito institucional, o racismo institucional, muitas vezes, quando chegamos, por exemplo, na chamada entrevista, muitas vezes a escolha do profissional entre um e outro, acontece essa questão, emerge a questão da diferença da quantidade de melanina, da sua origem, e a partir daí nós não somos visualizados nesse espaço. Então nós não podemos ter como formação, como informação, a questão que o fato de o negro não estar nesse espaço é responsabilidade dele. Não. O fato do negro não estar em diversos espaços de poder é porque não é dada oportunidade. Nem mesmo nas funções aonde há indicação. Você anda, por exemplo, pelo interior, é difícil encontrar um secretário de justiça, um secretário negro. Isso eu fiz, caminhei, vi. Infelizmente, na atual Constituição do Poder Central de nosso Estado, você não visualiza isso. Você não tem isso. E mais, então vamos deixar a questão do governo, do poder público. Vamos para as empresas. Quantos diretores temos? Quantas recepcionistas negras nós temos? Porque a recepcionista é a primeira imagem da empresa, onde se demonstra, na verdade, a sua imagem de democracia. Uma democracia étnico-racial, uma democracia de oportunidades. Não, nós não encontramos isso. Então você tem a dificuldade no alto patamar, no patamar mais alto, e você tem a dificuldade no patamar intermediário. E aí quando se faz um levantamento, se diz que, na verdade, nós estamos na empresa, só que eles não colocam a função. Nós estamos geralmente nos cargos mais baixos, que são dignos também. A faxineira, um trabalho digno. Uma cozinheira, um trabalho muito digno. Só que nós também queremos e reivindicamos a nossa participação nos espaços de poder, de cargos de visibilidade significativa. Você falou de democracia. Muitas vezes a gente fala de concurso público e veio o conceito de meritocracia como o conceito principal que sustenta a existência desses concursos. E quando a gente entra na discussão da cota, questiona-se o quanto a cota poderia afetar esse processo de mérito, de aferição do mérito. Como que você vê essa discussão? Trazendo também a discussão da democracia. Sim, sim. A democracia, na verdade, é a oportunidade de direitos para todos, né? Na verdade. É o exercício independente das nossas diferenças, você que não é negro, eu que sou negro, de podermos chegar num determinado espaço e adentrarmos sem qualquer questão por força da nossa diversidade, que, aliás, é linda no nosso país, que é muito bonita. Eu acho que, na verdade, essa diferença. Na questão específica de meritocracia, nós temos que entender o seguinte. O mérito, na verdade, ele é constituído por força do aprendizado. Se o aprendizado, na verdade, decorre muitas vezes da oportunidade, da existência ou não de oportunidade, não há que se falar em meritocracia. Eu fui claro na minha colocação? Na medida em que eu não tenho a oportunidade de aprender, de assimilar os conhecimentos, de ter toda essa estrutura que me faça uma pessoa capacitada para concorrer com
determinada pessoa, com determinado concorrente, o meu mérito fica prejudicado. Então, você não está falando em meritocracia. Você está falando, na verdade, numa questão que sequer passa por democracia. Porque democracia não se fala em exclusão, se fala em inclusão. A outra questão a ser colocada, nós temos que entender que o poder tem que estar preparado para o todo. Ele não é dirigido a A, B, C. Ele não é dirigido, na verdade, ele tem que estar preparado a todos. E quando ele não atinge todos, a nossa Constituição estabelece que devemos erradicar as diferenças. Você vai lá no artigo 3º, em seus incisos, você vai ver erradicar a pobreza, as diferenças sociais, as questões de credo. Então, se na verdade se prevê a Constituição o dever do Estado em erradicar essas diferenças, é prova que elas existem. Senão não estaria. Não existe letra morta no texto de lei. Não existe, na verdade, ausência de previsão nessa questão. Então é porque ela foi colocada ali porque, diante de uma situação de fato, o legislador adequou o seu texto de lei e fez com que, na verdade, aquilo fosse coberto para mudar essa diferença no sentido de dar oportunidade a todos. Então, a questão de meritocracia, ela é injusta porque as pessoas dizem assim, então se tiver cota, o nível do curso, o nível do trabalho, do trabalho, da faculdade ou da universidade, perderá a mesa, essa qualidade. Isso não é fato. Em estados que foram adotados as cotas, os cotistas têm conseguido ter notas no mesmo nível e até em nível superior àqueles que adentraram para o sistema não de cotas. Por quê? A instituição ela tem que estar preparada para acolher a diversidade. Se eu venho com algumas dificuldades, eu tenho que sanar essas dificuldades do candidato, que não é um candidato analfabeto, que não é um candidato sem conhecimento técnico, sem conhecimento. É um candidato que foi mal formado, que teve menos informação e, por isso, teve o seu conhecimento aquém das necessidades do dia a dia. E cabe à faculdade, na verdade, à universidade, alterar esse peso da balança e equilibrar a todos. E nós temos visto que é o fato. A outra questão que se fala em meritocracia, dizem que vai aumentar a questão do embate racial entre as pessoas que entram por cotas, que não são negras, que vai criar um novo preconceito, preconceito. Inverso. O inverso. Na verdade, isso é uma falácia. Eu não vi nenhum embate duro questionando isso. Muito pelo contrário. Eu acho que hoje há uma juventude que, inclusive, que não é negra, que começa a enxergar a necessidade da diminuição deste abismo, no sentido que todos têm uma oportunidade. Não basta que a lei seja igual, é preciso que as oportunidades também na sua aplicação sejam iguais. Teve duas coisas que o senhor colocou a respeito do trabalho, até que o fato da pessoa entrar com um pequeno déficit de conhecimento, independente de qual seja a situação, também não significa que o desempenho dela no dia a dia vai ser diferente, né? Porque a pessoa pode ter amplos conhecimentos
e a atitude, aquilo que faz a pessoa se movimentar e colocar em prática, pode não ser desejável. E o outro ponto que fala, vai ter perda na eficiência, mas às vezes eu acho que falta falar dos ganhos democráticos, da maior participação da diversidade, de pessoas que são minorias, e quando eu digo minorias não são quantitativas, Sim, né? sim. Minorias em relações de poder dentro das estruturas organizacionais, né? Aquele caldo cultural que a diversidade nos proporciona não só em inovação, em melhores relacionamentos e de um valor democrático de que está dando de fato oportunidade a todos. Bom, tem a Lei 14.187 contra a discriminação racial, que garante que, na verdade, chega a penalizar atos de discriminação. Na sua visão, essa legislação ela é suficiente para combater o racismo e a sua expressão no Brasil de hoje? A 1487, ela na verdade é uma lei no âmbito administrativo e ela tem algumas, e ela prevê em algumas circunstâncias a sua aplicação com multa. É uma lei, uma boa lei, que avançou e que contribui com a diminuição do racismo. Porque ela pontua principalmente na questão da relação de trabalho, a relação com o consumidor, até porque com as mudanças sociais existentes, o negro começou a estar presente em locais que eventualmente não estavam. E que as pessoas não estavam acostumadas a ver. Então, é uma lei que veio para ficar e deve ser aplicada de forma efetiva. Eu acho uma boa lei. Mas nós temos mais leis. Nós temos a Constituição Federal, que diz que o racismo, o racismo é inafiançável, imprescritível, não prescreve. É importante isso. Nós temos o Código Penal, que define claramente a injúria racial. E temos a lei do racismo, a 7.116, que estabelece lá o que é racismo, o que é preconceito, e que deve ser, de uma certa forma, e que deve ser aplicada de forma efetiva nos casos de racismo. Qual é a dificuldade, Tiago? Nos parece, até por força da ausência de diversidade na formação, no conteúdo desses grupos de aplicação da legislação, há uma certa dificuldade em que o racismo seja identificado. Porque se nós ficarmos aqui, por exemplo, ficarmos dialogando, com certeza, sobre as minhas convicções e as suas, favoráveis ou não, quando não acontece o racismo, com certeza você sairá engrandecido com algumas informações e eu também sairei, na verdade, com mais elementos para dizer se a minha posição é uma posição bem sustentada. E diante da ausência do elemento da participação do negro nos espaços de poder, seja no privado, seja no público, na aplicação das leis antirracistas, você tem dificuldade. Porque um juiz, um magistrado, normalmente, ele aplica a lei. Mas nós sabemos que muitas vezes você precisa ter a experiência, você tem que ter passado por isso, pelo menos visualizado e sendo sensibilizado pelas questões que você convive no dia a dia. Nós temos grandes defensores da questão da aplicabilidade das questões das leis raciais, que não são negros, que são brilhantes, que identificam de forma pontual, sem qualquer preocupação de penalizar ou não penalizar, se as provas não confirmarem, mas que não estão preocupados em dizer
o racismo não existe nesse país. Aliás, dizem que o racismo do Brasil é o crime perfeito. Todo mundo diz que não existe. Todo mundo não é racista, melhor dizendo. Só que ele acontece diariamente, continuamente, de forma contundente. Nós assistimos aí nos meios de comunicação, só que ninguém é racista. Quando é acusado, não, a minha cunhada, sou casado com negro, quer dizer, essa, na verdade, é uma falácia da nossa sociedade em não admitir. Nós temos o preconceito, o racismo, mas nós vamos lutar contra ele. Nós vamos criar instrumentos para que ele não ocorra. Assim como como fizeram quando reconheceram, quando na Constituição de 88 reconheceram a existência do racismo, quando na edição da lei que tipificou o racismo como crime, e na 14.187. Então, se essas leis existem, é porque o preconceito e o racismo está realmente pairando no nosso meio social. Marco Antônio, nosso tempo acabou, né? Mas eu gostaria que você, com uma palavra final, pudesse falar um pouco sobre quais os desafios que você entende, de forma bem breve, para a população negra agora, daqui para frente, quais são os pontos críticos que ela ainda enfrenta e como que você vê esse futuro breve para os negros em geral? Olha, na verdade eu seria um pouco, eu não sei, assumiria uma responsabilidade muito grande no sentido de dizer, sim, siga esse caminho, né? Na verdade, é um pouco de arrogância da minha parte. Mas há fatos, há pontos necessários que nenhum cidadão, principalmente cidadão negro, pode renunciar. Primeiro, diante de um fato considerado que reconheça a prática do racismo, denuncie, procure as autoridades competentes, registre o seu boletim de ocorrência, proponha a sua reclamação trabalhista, propondo, na verdade, a indenização pelos danos, quando vítima no ambiente de trabalho, adote providências, não tenha receio. A lei está aí para ser aplicada. E lute pelos seus direitos. Esse é o nosso caminho. E se doa. Saiba que ser negro não é uma situação fácil. Mata-se 2 leões ao dia e mesmo assim se questiona-se a nossa coragem. Mas isso nós faremos o tempo que for necessário. Mas tenho certeza, se não erradicarmos o racismo, no mínimo chegaremos a uma situação em que ele será muito distante do ambiente social, porque nós continuaremos fortes de forma inclusiva. Não queremos separatismo, queremos participar da nossa sociedade de forma a reconhecer o nosso valor. Bom, Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e agradeço a você também que nos acompanhou nesse programa Conversações Especial. Até a próxima.